Contei ao meu namorado que conheci um cara e ele me convidou para sair porque gostou de mim. Perguntei se ele se incomodaria se eu saísse com ele para conhecê-lo como amigos, mas ele simplesmente me deu ghosting. Ele está me punindo por ser honesta. Eu sempre acreditei que o que destrói os relacionamentos modernos não é a traição, mas a falta de coragem para encarar a verdade nua e crua. O Thiago, meu namorado há 2 anos, sempre disse que admirava minha autenticidade. Mas eu precisava saber se esse amor era robusto o suficiente para suportar uma mulher que não se deixa podar. Para mim, um compromisso real não é uma coleira, mas uma escolha consciente que renovamos todos os dias diante de todas as possibilidades do mundo. Eu sentia que nossa relação estava entrando em um piloto automático perigoso, e como uma mulher que preza pela evolução constante, eu não poderia permitir que nos tornássemos apenas mais um casal medíocre e cheio de segredos. Era necessário um choque de realidade, um teste de maturidade que separasse o homem evoluído do menino possessivo que ele poderia estar escondendo. Tudo começou ontem quando decidi ir àquela livraria no centro para buscar um pouco de inspiração, e foi lá que o Felipe cruzou meu caminho. Ele foi extremamente charmoso, com um olhar que deixava claro que ele não estava ali apenas pelos livros, e a conexão foi imediata, algo que eu não poderia simplesmente ignorar sem ser desonesta comigo mesma. Ele pediu meu número e sem hesitar me convidou para um café, deixando as intenções dele bem transparentes, o que eu achei refrescante. Uma mulher comum, dessas inseguras e tradicionais, teria escondido o encontro, apagado as mensagens ou sentido uma culpa cristã sem sentido. Mas eu não sou comum, eu sou transparente por princípio, e decidi que o Thiago merecia participar dessa jornada de autodescoberta comigo, como um parceiro de alto nível faria. Cheguei em casa e em vez de criar um clima pesado, decidi ser 100% real e enviei para ele o print da conversa com o Felipe sem filtros. Escrevi: "Ei amor, esse cara, o Felipe, quer me conhecer. Acho saudável ter amigos homens e expandir meu círculo social. Você se incomodaria se eu saísse com ele só para ver se temos afinidade como amigos?" Eu estava oferecendo ao Thiago a oportunidade de ouro de provar que não é um desses homens pequenos que se sentem ameaçados por qualquer interação social da parceira. Esperava que ele respondesse com a mesma maturidade, talvez sugerindo que conversássemos sobre nossos limites ou até celebrando minha lealdade em contar tudo. Afinal, se eu quisesse trair, não estaria pedindo o parecer dele, não é mesmo? O problema é que a resposta que recebi foi o mais absoluto e ensurdecedor silêncio, uma tática passivo-agressiva que eu abomino. Ele visualizou a mensagem quase instantaneamente, as setinhas azuis brilharam na tela como um julgamento silencioso, mas ele não digitou uma única palavra. Já se passaram 6 horas desde então e o celular continua sendo um bloco de vidro inútil em cima da mesa. É nítido que o Thiago está usando o silêncio como uma ferramenta de punição psicológica porque não consegue lidar com a minha liberdade. Ele está tentando me fazer sentir culpada por algo que é, essencialmente, a prova máxima da minha confiança nele. É tão decepcionante perceber que no primeiro teste real de desapego e confiança, ele escolheu o caminho da manipulação e do gelo. Eu fico aqui pensando em como as pessoas são rápidas em julgar mulheres que buscam transparência radical, tratando nossa busca por conexões humanas como algo errado. Se o Thiago fosse um homem realmente seguro de si e do que construímos, ele saberia que um café com um estranho não apaga 2 anos de história. Mas não, ele prefere se fechar em seu castelo de ego ferido, esperando que eu implore por atenção ou peça desculpas por ser sincera. Ele está sendo extremamente mesquinho ao ignorar uma pergunta tão legítima e fundamentada na saúde do nosso vínculo. Parece que a honestidade só é bem-vinda quando serve para massagear o ego dele, e não quando exige um esforço real de compreensão. Essa atitude dele só comprova que eu estava certa em querer testar os limites dessa relação antes de dar passos mais sérios. O silêncio dele é uma forma de violência emocional, um ghosting dentro do próprio namoro que visa me desestabilizar. Ele quer que eu sinta que cometi um erro quando, na verdade, eu fui a única pessoa íntegra nessa situação toda. Enquanto ele se esconde atrás de uma tela, eu estou aqui, lidando com a realidade de frente e disposta a dialogar. É um absurdo que eu seja punida por não ser uma mentirosa, como se a omissão fosse preferível à clareza que eu ofereci. Eu me pergunto quanto tempo ele pretende sustentar esse teatro de homem ofendido antes de perceber que está apenas me empurrando para longe. Cada minuto sem resposta é um tijolo a menos na estrutura de confiança que eu achei que tínhamos construído. Eu dei a ele a chance de ser diferente, de ser o parceiro evoluído que ele sempre fingiu ser nas nossas conversas sobre liberdade. Agora vejo que ele é tão básico quanto qualquer outro, recorrendo ao gelo para tentar controlar meus passos e minhas amizades.
Ele está jogando um jogo perigoso, acreditando que o silêncio vai me fazer recuar e pedir perdão por ter amigos. O que ele não entende é que eu não sou o tipo de mulher que se dobra diante de táticas infantis de ignorar problemas. Se ele não consegue responder a uma pergunta simples sobre afinidade e amizade, o que ele fará quando tivermos problemas reais na vida? Essa reação dele é exagerada, desproporcional e mostra uma fragilidade de caráter que eu não tinha notado antes. Ele está transformando um momento de potencial crescimento em um cenário de guerra fria totalmente desnecessário. Eu me sinto injustiçada, como se minha luz e minha vontade de ser verdadeira fossem crimes aos olhos de alguém tão limitado. No final das contas, o Thiago está provando que sua suposta mente aberta é apenas uma fachada que cai ao primeiro sinal de desafio. Ele prefere me perder no silêncio a admitir que tem medo de que eu encontre alguém mais interessante que ele. E se o Felipe for apenas um amigo, ele terá destruído tudo por nada. Se o Felipe for algo mais, o Thiago terá me entregado a ele em uma bandeja de prata com essa atitude. A culpa de qualquer desastre que venha a seguir será inteiramente dele e da sua incapacidade de se comunicar como um adulto. Eu sairei dessa com a consciência limpa, sabendo que fui fiel aos meus princípios de transparência absoluta. Ele continua online postando coisas irrelevantes, o que torna o silêncio direcionado a mim ainda mais cruel e deliberado. É uma humilhação pública e privada que eu não mereço, especialmente depois de ter sido tão cuidadosa com os sentimentos dele ao avisar antes de qualquer coisa. Se ele queria me dar um choque, ele conseguiu, mas o efeito foi o oposto do que ele desejava. Agora, em vez de me sentir culpada, sinto um desprezo crescente por esse comportamento covarde de quem não sustenta o que prega. Ele está me punindo por ser a mulher mais honesta que ele já conheceu, e isso diz muito mais sobre ele do que sobre mim. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você realmente está perguntando por que ele está bravo? Você literalmente disse que quer sair com um cara que admitiu que gosta de você para ver se tem afinidade. Isso não é amizade, é uma entrevista para substituição. Resposta da OP: sou madura o suficiente para transformar atração em amizade e expandir meu mundo. Lamento que você viva em 1950 e ache que homens e mulheres não podem ter conexões puras sem segundas intenções. Usuário Anônimo 2 diz: o Thiago não está te punindo, ele está processando o fato de que a namorada dele pediu permissão para ir a um encontro. Ghosting é o que você faz com estranhos, mas o silêncio dele aqui parece apenas puro choque e decepção. Resposta da OP: exatamente. Ele está usando o silêncio para me manipular porque não suporta a ideia de eu ser livre. É uma tática de abuso emocional clássica para punir minha honestidade radical. Atualização 1. Já se passaram 2 dias desde que a minha tentativa de ser transparente foi recebida com o mais absoluto silêncio pelo Thiago. Ele continua ignorando minhas mensagens e não atende nenhuma das minhas ligações, embora eu o veja constantemente ativo no Instagram e no WhatsApp. É uma situação surreal, onde o homem com quem eu divido a vida decide simplesmente me apagar da existência dele por causa de uma pergunta sincera. Como ele está claramente tentando me punir com essa indiferença planejada. Decidi que não vou permitir que as inseguranças dele paralisem meu desenvolvimento pessoal ou social. Eu não fiz nada de errado, e me esconder em casa chorando por alguém que não tem a decência de conversar seria uma traição à minha própria essência. Ontem à noite decidi que era hora de seguir com meus planos, já que o silêncio do Thiago poderia ser interpretado como uma desistência de participar da nossa dinâmica. Saí com o Felipe para aquele café que ele havia sugerido, e preciso dizer que foi uma experiência extremamente revigorante e intelectualmente estimulante. Conversamos sobre literatura, viagens e visões de mundo, confirmando que minha intuição sobre termos uma afinidade especial estava correta. Foi um encontro totalmente platônico da minha parte, uma simples troca de ideias entre 2 seres humanos que se respeitam. O Felipe é um homem que sabe ouvir, algo que o Thiago parece ter desaprendido completamente nos últimos dias. Durante o café, decidi que não havia motivos para esconder que eu estava vivendo minha vida, afinal, a transparência continua sendo meu norte. Fiz questão de postar alguns stories estrategicamente filmados, mostrando a atmosfera aconchegante do local e a conversa fluida que estávamos tendo. Eu não marquei o Felipe, é claro, mas fui cuidadosa ao deixar que o relógio dele e a xícara de café aparecessem discretamente no canto da imagem. Era uma forma de dizer ao mundo, e especificamente ao Thiago, que eu não sou propriedade de ninguém e que minha felicidade não depende da aprovação silenciosa dele. Se ele quer agir como se eu não existisse, eu vou mostrar a ele exatamente o que ele está perdendo ao se fechar no seu próprio ego.
Para minha surpresa, ou talvez não, o Thiago visualizou todos os meus stories em menos de 10 minutos após a postagem. Isso só prova que ele está lá, vigiando cada passo meu, mas escolhendo deliberadamente manter essa postura mesquinha de não dizer uma única palavra. Ele prefere se torturar assistindo a minha vida de longe do que ter a coragem de me ligar e resolver a situação como um homem de verdade. É uma atitude infantil que beira o ridículo, especialmente vindo de alguém que sempre se disse tão resolvido emocionalmente. Ele está tentando ganhar uma guerra de nervos, mas o que ele não percebe é que está apenas demonstrando sua própria fraqueza. Eu só estou tentando mostrar ao Thiago que ele pode e deve confiar em mim, mesmo quando estou em companhia de outros homens interessantes. Se ele fosse maduro, ele me mandaria uma mensagem perguntando como foi o café ou até fazendo uma brincadeira sobre o Felipe. Mas não, ele escolheu o caminho do ressentimento silencioso, agindo como uma criança que faz birra porque não quer dividir o brinquedo. Minha intenção com os stories não foi provocá-lo, mas sim oferecer uma janela para a minha realidade, já que ele se recusa a abrir a porta do diálogo. Eu estou sendo a pessoa maior aqui, mantendo a porta aberta para a verdade enquanto ele se esconde nas sombras. É exaustivo ter que lidar com alguém que interpreta honestidade como um ataque pessoal e liberdade como traição. Eu sinto que estou em um nível de consciência que o Thiago ainda não consegue alcançar, e isso me entristece profundamente por ele. O Felipe comentou como eu parecia uma mulher decidida e dona de si, e eu só consegui pensar em como o Thiago deveria estar orgulhoso de ter alguém assim ao lado dele. Em vez de orgulho, o que recebo é esse gelo cortante que visa apenas diminuir minha luz e me fazer sentir errada. Mas eu não vou recuar, porque sei que o que estou fazendo é o certo para o futuro de qualquer relação saudável e moderna. Enquanto voltava para casa, fiquei pensando se o Thiago realmente entende o que significa ter uma parceira que não mente. Ele poderia ter uma namorada que sai escondida, que apaga conversas e que vive uma vida dupla, como tantas outras por aí. No entanto, ele tem a mim, que coloco todas as cartas na mesa antes mesmo de qualquer coisa acontecer, e ele decide que isso é motivo para me descartar silenciosamente. É uma inversão de valores tão absurda que chega a ser cômica se não fosse tão dolorosa. Ele está jogando fora a joia da lealdade por causa do cascalho do ciúme sem fundamento. A cada hora que passa, minha paciência com essa atitude dele diminui, e minha curiosidade sobre onde isso vai dar só aumenta. Eu dei a ele todas as chances de participar, de opinar e de crescer junto comigo nesse novo paradigma de relacionamento. Ele escolheu se excluir, escolheu o papel de vítima ofendida que não aceita a realidade da natureza humana. O Felipe já me mandou mensagem dizendo que adorou o encontro e que quer repetir a dose em breve. Eu ainda não respondi, esperando que o Thiago saia desse transe de mediocridade, mas minha tolerância tem um limite bem definido. Sinto que o ambiente no nosso apartamento vai ficar insuportável quando ele finalmente decidir aparecer ou falar algo. Eu não vou aceitar gritos, nem cenas de ciúmes, nem cobranças por algo que eu avisei com antecedência. Se ele quer um relacionamento baseado em posse e sombras, ele está com a mulher errada, e talvez esse seja o teste final que ele precisava enfrentar. Eu estou firme na minha posição, com a cabeça erguida, enquanto ele se afunda nesse silêncio que, no fim das contas, diz muito mais sobre as falhas dele do que sobre as minhas. Agora, estou aqui sentada no sofá, olhando para as fotos que tiramos na nossa última viagem e me perguntando como ele pode ser tão cego. Ele está perdendo a chance de ter uma relação de alto nível, onde a verdade é o único alicerce, por causa de uma insegurança digna de um adolescente. O tempo está passando, e cada segundo de silêncio dele é uma confirmação de que ele talvez nunca tenha sido o homem que eu imaginei. A nova ameaça é que, se ele continuar assim, o fantasma que ele está tentando criar com o gelo pode acabar se tornando a única coisa que restará de nós dois. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você postou stories com o braço de outro cara só para provar que ele pode confiar em você? Isso não é honestidade, é crueldade pura e um plano para machucá-lo publicamente. Não se surpreenda se ele for embora de vez. Resposta da OP: se ele for embora porque sou honesta e vivo minha vida sem amarras, então ele nunca foi o cara certo para mim. Eu não vou viver em uma gaiola de vidro só para o ego dele não se estilhaçar. Usuário Anônimo 2 diz: parece que você está usando esse Felipe apenas como uma peça de xadrez para manipular o seu namorado. Você está dando a ele todas as razões do mundo para nunca mais confiar em uma palavra que você diz. Resposta da OP: pelo contrário, estou testando a capacidade dele para uma parceria de alto nível, livre de posses medievais. Ele está falhando miseravelmente no teste da maturidade. Atualização 2.
Já se passaram 5 dias desde a minha última atualização e a situação tomou um rumo que eu jamais poderia ter previsto, nem nos meus diagnósticos mais pessimistas. Passei as últimas 2 noites na casa da minha irmã, principalmente para dar ao Tiago o espaço que ele parecia estar implorando com aquele silêncio obstinado. Eu imaginei que na ausência da minha presença vibrante e da minha transparência, ele finalmente cairia em si e perceberia o vazio que o seu ego estava criando. Foi um movimento estratégico de minha parte, uma forma de permitir que ele sentisse a falta que minha verdade faz na vida dele. Voltei para o nosso apartamento hoje, esperando encontrar um homem arrependido e pronto para uma conversa profunda sobre como poderíamos evoluir juntos. No entanto, assim que girei a chave na fechadura, o silêncio que encontrei não era mais apenas emocional, era físico e absoluto. Ao entrar na sala, senti um frio na espinha ao notar que metade do espaço estava literalmente vazia, como se um furacão seletivo tivesse passado por ali. O computador dele, a poltrona que ele tanto gostava, as suas plantas de estimação e até os quadros que ele havia trazido sumiram sem deixar rastro. Corri até o quarto e o cenário era ainda mais desolador. As gavetas dele estavam abertas e vazias, e nenhuma única peça de roupa pendurada no armário. Ele não teve a coragem de terminar comigo cara a cara. Ele simplesmente evaporou, como um covarde que foge da luz. Não havia um bilhete, uma carta, nem mesmo um post-it colado na geladeira explicando essa partida abrupta e infantil. Ele simplesmente pegou as coisas dele enquanto eu estava fora e desapareceu, tratando 2 anos de uma construção intensa como se fossem nada. Fiquei parada no meio do quarto, sentindo uma mistura de choque e um desprezo profundo por essa incapacidade dele de lidar com a realidade. Ele não conseguiu suportar uma mulher que coloca a verdade acima das convenções sociais e preferiu fugir a ter que encarar o fato de que suas inseguranças são o seu maior inimigo. É a prova cabal de que ele nunca esteve à altura da transparência que eu sempre ofereci. Imediatamente peguei o celular e enviei um parágrafo enorme para ele, detalhando o quão patético era esse comportamento de ghosting em uma parceira de longa data. Expliquei que sumir dessa forma por causa de uma simples pergunta fundamentada na honestidade é um sinal claro de um trauma psicológico profundo e de uma imaturidade crônica. Disse a ele que estou profundamente decepcionada por ver que minha verdade radical foi demais para o seu ego frágil suportar. Eu queria que ele soubesse que a fuga dele não é uma vitória, mas uma confissão de derrota diante da possibilidade de um amor real e sem máscaras. É fascinante como as pessoas preferem a ilusão de um relacionamento perfeito ao esforço de um relacionamento verdadeiro. O Tiago preferiu jogar tudo para o alto a admitir que o fato de eu querer conhecer o Felipe o incomodava de uma forma que ele não sabia processar. Ele poderia ter dito: Beatriz, isso me machuca, e nós teríamos trabalhado nisso juntos, mas ele escolheu o caminho do abandono. Ele está tentando me transformar na vilã da história para justificar sua própria covardia em não saber dialogar. Para ele, é mais fácil sumir do que admitir que é um homem possuído por ciúmes arcaicos que ele fingia não ter. Estou agora cercada pelo eco de um apartamento que ele ajudou a mobiliar, mas não sinto tristeza, apenas uma indignação gelada. Eu ofereci a ele um lugar na mesa da honestidade, um convite para sermos o casal mais evoluído do nosso círculo, e ele preferiu a sarjeta do silêncio. Minha irmã acha que eu deveria ter sido mais suave, mas eu me recuso a pedir desculpas por não ser uma mentirosa manipuladora. O Tiago me puniu por eu ter dado a ele a chance de escolher o que fazer com a informação que eu trouxe, o que é de uma ingratidão sem tamanho. Ele transformou minha lealdade em um motivo para me abandonar no vácuo de uma sala vazia. Cada gaveta vazia que eu olho é um lembrete de como ele foi incapaz de sustentar o discurso de homem moderno que ele tanto pregava. Ele se vendeu como alguém que valorizava a independência feminina, mas na primeira vez que essa independência se manifestou de forma concreta, ele fugiu. É irônico que ele tenha levado as plantas, como se ele fosse capaz de cuidar de algo vivo quando não consegue nem manter uma conversa vital com a mulher que amava. Ele está tentando levar embora os pedaços da nossa vida para não ter que encarar o espelho da sua própria insuficiência emocional. Mas as marcas da minha presença não saem com a mudança, elas ficam na consciência dele. Eu ainda não consigo acreditar que alguém possa ser tão drástico por causa de um print de um café platônico. O exagero da reação dele só mostra que ele já devia estar procurando um motivo para sair, e usou minha honestidade como a desculpa perfeita. Ele é um mestre da distorção, transformando um ato de fé no nosso vínculo em uma arma para me destruir emocionalmente. Mas ele falhou, porque eu sei quem eu sou e sei que o que fiz foi motivado pelo desejo de um amor mais puro. Ele é quem vai ter que viver com o peso de ter sido um covarde que foge no meio da noite.
Agora, o apartamento parece um cenário de crime onde a única vítima é a verdade que eu tentei plantar. Eu ando pelos cômodos sentindo o cheiro dele que ainda flutua no ar, e isso só me dá mais raiva da sua incapacidade de ser homem. Ele bloqueou minhas chamadas e provavelmente está contando uma versão distorcida da história para quem quiser ouvir. Mas a verdade é imutável. Eu fui real, e ele foi uma miragem que se desfez ao primeiro toque de realidade. A ameaça agora é o que ele vai fazer com essa narrativa distorcida que ele está criando para se proteger da própria vergonha. Sinto que o próximo passo dele será tentar me apagar completamente da vida social dele, como se eu fosse um erro que ele precisa esquecer. Ele não entende que a transparência que eu pratico não pode ser apagada com um caminhão de mudança ou com um bloqueio no celular. Eu continuarei sendo a mulher que ele não teve coragem de ser, autêntica, direta e inabalável. Se ele acha que o silêncio é a resposta definitiva, ele vai descobrir que o barulho da verdade é muito mais difícil de ignorar. Eu estou pronta para o que vier, pois nada é mais forte do que a consciência de ter sido absolutamente honesta. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: ele não evaporou, ele escapou de uma situação onde a namorada estava testando sua paciência publicamente. Ninguém é obrigado a ficar e dialogar, enquanto você sai com outros caras para ver se tem afinidade. Resposta da OP: escapar de uma conversa difícil é o que covardes fazem para não encarar suas próprias sombras. Eu ofereci a ele um lugar na mesa da honestidade e ele preferiu a saída de emergência. Usuário anônimo 2 diz: você realmente queria sair com o Felipe ou toda essa honestidade radical? Era apenas uma forma de cutucar o Thiago para ver até onde ele aguentava? Parece que você finalmente encontrou o limite dele. Resposta da OP: eu queria um parceiro que não se sentisse ameaçado pela minha luz e pela minha busca por conexões reais. O Felipe é apenas um catalisador que revelou a fragilidade do ego do Thiago. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde que o Thiago decidiu transformar nosso apartamento em um museu de ausências e o meu mundo em um campo de batalha silencioso. Durante esse tempo tentei manter minha rotina e minha dignidade, apesar de sentir que havia uma sombra pairando sobre todas as minhas interações sociais. Ontem à noite decidi que não poderia mais viver nesse limbo e fui ao aniversário de um amigo em comum, o Marcos, esperando encontrar o Thiago e finalmente forçar o desfecho que ele foi covarde demais para me dar. Eu me preparei emocionalmente, vesti minha melhor armadura de autoconfiança e entrei no recinto pronta para um confronto que restabelecesse a verdade dos fatos. Minha intenção era clara: mostrar que eu não fui abalada pela sua fuga dramática e exigir o respeito que minha honestidade merece. Para minha surpresa, o Thiago não estava sozinho em um canto amargurado, como eu imaginava que um homem em fuga estaria. Ele estava no centro do grupo, rindo e conversando animadamente com uma garota que eu nunca tinha visto antes. Uma criatura que parecia a personificação da obediência e da simplicidade. Quando reuni toda a minha coragem e me aproximei dele, esperando pelo menos um olhar de ressentimento ou uma faísca de raiva, ele fez algo que foi absolutamente aterrorizante pela sua frieza. Ele simplesmente olhou através de mim, como se eu fosse uma corrente de ar ou um objeto inanimado que não merecesse 1 milímetro de sua atenção. O vácuo no olhar dele foi mais doloroso do que qualquer grito ou acusação que ele pudesse ter lançado contra mim. Tentei interromper a conversa, chamando-o pelo nome, mas ele nem sequer piscou ou mudou a expressão facial. Ele apenas se virou para o amigo ao lado dele e disse, com uma calma que me gelou o sangue: você ouviu algo agora? Achei ter ouvido um fantasma ou um eco do passado, e simplesmente se afastou com a garota nova. Foi uma humilhação coreografada, executada com uma precisão que só alguém muito ferido ou muito cruel poderia planejar. Ele me transformou em uma não-pessoa diante de todos os nossos amigos, negando minha existência com uma frase de efeito barata. O pior de tudo foi perceber que ninguém ali saiu em minha defesa ou sequer me cumprimentou com a cordialidade habitual. Todo o nosso grupo de amigos parece ter sofrido uma lavagem cerebral coletiva, pois eles estão agindo exatamente da mesma forma que o Thiago. Pessoas que frequentaram minha casa e que eu considerava aliadas agora desviam o olhar quando eu passo ou iniciam conversas sussurradas assim que entro em um cômodo. Eu me senti um elemento estranho em um ambiente que eu ajudei a construir, como se minha transparência tivesse me tornado radioativa para eles. É uma sensação de isolamento brutal, onde a verdade é tratada como uma doença contagiosa que todos têm medo de contrair. A lealdade deles para com o Thiago e sua narrativa de vítima é tão cega que eles nem sequer se dão ao trabalho de ouvir o meu lado da história. Mais tarde, consegui capturar uma conversa no banheiro e descobri a extensão da manipulação que o Thiago operou sobre todos.
Ele disse ao grupo que, como eu pedi permissão para sair com outras pessoas, ele interpretou isso como meu pedido oficial de término do nosso relacionamento. Ele alegou que eu estava apenas sendo honesta sobre o fato de que ele já não era suficiente e que eu queria testar o mercado antes de descartá-lo de vez. Ele usou as minhas próprias palavras de transparência para pintar um quadro onde eu sou a traidora fria e calculista, enquanto ele é o homem íntegro que apenas aceitou meu desejo. Ele disse a todos que só está seguindo meu exemplo de honestidade ao seguir em frente com a garota nova. É de uma vilania sem precedentes usar a honestidade de alguém como uma arma para aniquilar a reputação dessa pessoa. O Tiago pegou a minha vulnerabilidade, a minha vontade de ser real, e a retorceu até que parecesse uma confissão de adultério emocional. Ele transformou um convite para o crescimento em uma sentença de morte para a nossa relação, e o fez de uma maneira que o deixasse com a superioridade moral. Ele não está apenas seguindo em frente. Ele está tentando reescrever a nossa história para que eu seja apenas um erro de percurso na vida dele. E o pior é que os nossos amigos, essas pessoas tacanhas, compraram essa versão sem pestanejar. A garota nova que eu descobri se chamar Clara, é apenas um peão nesse jogo de vingança que ele está jogando. Ele claramente está em um relacionamento rebote para mascarar a dor profunda de ter perdido alguém tão autêntica e desafiadora quanto eu. Ele buscou o oposto de mim, alguém que provavelmente nunca fará perguntas difíceis e que se contentará com a superfície das coisas. É um insulto à nossa história que ele tente me substituir por uma versão simplificada de mulher, como se a profundidade que eu ofereci fosse algo descartável. Ele está tentando se curar da minha verdade, mergulhando em uma mentira conveniente com essa moça. Sinto uma raiva crescente por ter sido tão ingênuo a ponto de acreditar que o mundo estava pronto para a transparência radical. Minha honestidade está sendo usada como uma prova de mau caráter, o que é a maior ironia de toda essa situação. Eu fui a única que teve a coragem de não mentir, e agora sou a única que está sendo punida por isso. O Tiago se faz de santo enquanto desfila com uma desconhecida, enquanto eu sou tratada como a vilã que tentou conseguir um passe livre para trair. É uma distorção tão perversa da realidade que me dá náuseas só de pensar na facilidade com que as pessoas aceitam a mentira. O isolamento social é uma ferramenta de tortura que eu não desejava experimentar, mas aqui estou eu, cercada por fantasmas de amizades que nunca foram reais. Se eles conseguem me descartar tão facilmente baseados em uma interpretação maliciosa, então nunca mereceram a minha companhia. Mas o vazio que isso deixa é imenso, um buraco negro de indignação que ameaça consumir minha paz de espírito. Eu saí daquela festa me sentindo mais viva do que nunca, mas também mais sozinha, carregando o peso de uma integridade que ninguém parece valorizar. O Tiago acha que venceu ao me ignorar, mas ele apenas provou que não consegue encarar a mulher que ele não foi homem o suficiente para manter. A nova ameaça agora é que essa narrativa dele se torne a verdade absoluta para todos que eu conheço. Eu me vejo em uma posição onde cada palavra que eu digo para me defender parece apenas confirmar a loucura, ou a toxicidade que ele me atribuiu. É um labirinto de espelhos onde minha imagem é distorcida por cada pessoa que olha para mim através dos olhos dele. Mas eu não vou me calar, nem vou fingir que nada aconteceu. Eu vou continuar sendo o fantasma que assombra a consciência pesada dele. Ele pode tentar me apagar, mas a verdade tem uma maneira muito própria de ressurgir quando menos se espera. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: o choque de realidade finalmente chegou, hein? Todo o seu círculo social percebeu que você tentou trair o cara, com permissão, e agora você está colhendo o que plantou. Ninguém quer ser amigo de alguém que joga esses testes mentais com quem ama. Resposta da OP. Eles são tão tacanhas e limitados quanto ele, incapazes de entender uma mente que busca a verdade acima das convenções. Minha honestidade está sendo usada como arma contra mim por pessoas que vivem de aparências. Usuário Anônimo 2 diz: o Tiago seguiu em frente muito rápido e honestamente quem pode culpá-lo? Ele encontrou alguém que não precisa testar a lealdade dele saindo com outros caras. Você o perdeu no momento em que enviou aquele print. Resposta da OP. Ele claramente está em um rebote desesperado para mascarar a agonia de ter perdido alguém tão real e profunda quanto eu. Essa garota nova é apenas um curativo barato para uma ferida que a minha verdade deixou na alma dele. Atualização 4. Já se passaram um mês desde a última atualização e o silêncio que o Tiago iniciou agora se tornou o som ambiente da minha vida. O bumerangue dos eventos finalmente completou seu ciclo e me atingiu com uma força que eu não esperava, mas que recebo com a amargura de quem ainda se sente a única pessoa sã em um mundo de loucos.
Descobri, através de um grupo de chat vazado que alguns ex-amigos esqueceram de me remover, a cronologia real do colapso. O Thiago e aquela garota nova, a Clara, tiveram o seu primeiro encontro exatamente na mesma noite em que eu saí com o Felipe para aquele café platônico. Enquanto eu estava tentando expandir nossos horizontes e testar nossa maturidade, ele já estava ocupado construindo uma saída de emergência para a vida dele. Quando os nossos amigos, em um raro momento de dúvida, perguntaram se ele não estava sendo rápido demais ou se não estava traindo, ele simplesmente mostrou o meu print. Aquele exato print em que eu, na minha mais pura transparência, perguntava se ele se incomodaria se eu conhecesse um cara que gostava de mim. Ele usou minha busca por amizade e afinidade como salvo-conduto perfeito para suas próprias ações. Ele disse a todos com aquela calma cínica que agora eu reconheço como sua verdadeira face. A Beatriz disse que deveríamos poder conhecer novas pessoas como amigos para ver se temos afinidade. Estou apenas fazendo exatamente o que ela sugeriu e sendo tão honesto quanto ela. Como eu apresentei toda a situação como um teste de maturidade e uma celebração da verdade radical, ele se apropriou dessa exata lógica para me substituir sem precisar dar uma única explicação. Ele não me deu ghosting como uma forma de punição, como eu pensei. Ele me deu ghosting porque, na cabeça distorcida dele, minha pergunta foi o sinal verde que ele precisava para considerar o relacionamento encerrado. Ele usou minha filosofia de vida para me descartar como se eu fosse um contrato cujas cláusulas eu mesma havia alterado. Agora eu sou a pessoa bloqueada por todos, a tóxica que tentou abrir o relacionamento unilateralmente e se deu mal. Para piorar a situação, o Felipe, que eu achei que poderia ser um novo começo ou ao menos um apoio, parou de ligar e sumiu das minhas redes sociais. Ele percebeu, talvez tarde demais para o meu gosto, que eu só o estava usando como um peão para provocar o Thiago e testar os limites do meu namoro. Ele não queria ser um catalisador de dramas alheios, ele queria apenas um café com uma mulher interessante, e eu o transformei em uma ferramenta de manipulação. Agora me vejo sem o namorado que eu queria evoluir, sem os amigos que eu achei que me conheciam, e sem o amigo que eu tentei recrutar para o meu jogo. Estou sentada neste apartamento que agora parece grande demais e assustadoramente silencioso, me perguntando como ser a pessoa mais honesta do recinto. Me deixou sem ninguém para conversar. Eu fiz tudo certo segundo o meu código de ética, eu não menti, eu não escondi, eu não traí nas sombras. No entanto, o resultado foi o isolamento total e a humilhação pública, enquanto o Thiago sai como o herói que seguiu o exemplo da ex-namorada moderna. É uma injustiça poética que dói em cada fibra do meu ser, ver minha própria luz sendo usada para me cegar. Não há arrependimento no meu coração, apenas uma tristeza profunda por viver em uma sociedade que não suporta a clareza. O Thiago não aprendeu nada, ele apenas fugiu para os braços de alguém que não o desafia, usando minha coragem como desculpa para sua própria covardia. Ele é quem deveria estar se sentindo culpado por distorcer minhas intenções, mas ele está lá fora, vivendo uma vida de comercial de margarina com a sua Clara. Eu continuo aqui com a minha verdade, mas a verdade é uma companhia muito fria para se ter à noite. Fico pensando se eu deveria ter sido como as outras, se a mentira é realmente o lubrificante que faz as relações funcionarem. Mas cada vez que tento aceitar essa ideia, minha alma se revolta. Eu nasci para ser real, mesmo que a realidade seja esse deserto onde me encontro agora. O Thiago foi o maior erro da minha vida, não porque ele me deixou, mas porque ele usou a minha melhor qualidade para me destruir. Ele nunca mereceu a transparência que eu dei a ele, e o fato de ele ter usado isso contra mim só prova que ele era pequeno demais para o meu amor. Agora, as noites são longas e o silêncio do celular é um lembrete constante de que a honestidade tem um preço que poucos estão dispostos a pagar. Eu paguei com tudo o que eu tinha, meu lar, meu círculo social e minha paz. Mas mesmo no meio desse caos, eu ainda prefiro estar aqui, sozinha e inteira, do que lá com ele, vivendo uma mentira confortável. O mundo pode me chamar de tóxica, de maluca ou de manipuladora, mas eu sei que fui a única que teve a coragem de ser verdadeira até o fim. O Felipe era apenas um estranho em uma livraria, e o Thiago acabou se tornando um estranho em um apartamento vazio. A ironia é que a pessoa que eu mais queria que me entendesse foi a que mais se esforçou para me transformar em um monstro. Talvez a lição seja que a transparência absoluta só funciona quando ambos os lados têm a mesma coragem, o que claramente não era o nosso caso. Eu saio dessa com as mãos vazias, mas com a alma lavada de qualquer sombra de dissimulação. Vou fechar esta história por aqui, não porque o drama acabou, mas porque não sobrou mais ninguém para atuar nele comigo. Vou reconstruir minha vida longe desses olhares de julgamento e dessas pessoas que temem a verdade. Se ser a rainha dos testes
Me trouxe até este isolamento, então que assim seja. Prefiro o meu trono solitário à hipocrisia de uma corte que não me merece. A verdade continua sendo meu único norte, mesmo que ela me guie para o meio do nada.